Começou como qualquer outra noite de quinta-feira. Eu tinha acabado de voltar do trabalho, esperando uma noite tranquila em casa com minha esposa, Amanda. Tínhamos nossas rotinas bem definidas: jantar por volta das 7, um pouco de TV, depois íamos revisar nossos planos para o fim de semana. Nada extraordinário, mas era nosso. Eu achava que isso fazia parte do que nos mantinha fortes, o conforto da rotina, o saber o que viria a seguir. Mas naquela noite, assim que atravessei a porta, percebi que algo estava errado. Amanda estava lá, sorrindo, mas o sorriso não chegava bem aos olhos dela. Sua risada parecia um pouco ensaiada, como se estivesse no piloto automático. E, o mais revelador de tudo, o celular dela estava praticamente grudado em sua mão. Normalmente, ela o deixaria na mesa ou até o jogaria no sofá sem pensar duas vezes. Mas naquela noite, ela o mantinha perto, checando-o constantemente, como se estivesse esperando por alguma ligação ou mensagem urgente. "Está tudo bem?", perguntei o mais casual possível, observando sua reação de perto. Ela olhou para cima rapidamente, quase assustada, e forçou um sorriso. "Sim, só, e coisas do trabalho. Você sabe como é." Eu não insisti mais. Afinal, eu não queria parecer paranoico ou desconfiado. Estávamos casados há 8 anos, e eu achava que tínhamos confianças, uma base real e sólida. Sempre disse a mim mesmo que, se algo parecesse o errado, era apenas a vida nos dando um golpe. Mas naquela noite, algo me incomodava. Uma sensação de inquietação que eu não conseguia afastar. O jantar foi sem acontecimentos, e nós mal falamos. Ela riu do sitcom que estava passando na TV, mas havia algo estranho em sua risada. Eu não conseguia identificar, e talvez eu estivesse apenas sendo paranoico. Continuava dizendo a mim mesmo que não era nada, apenas um dia difícil no trabalho ou algum pequeno problema que ela ainda não queria discutir. Enquanto estávamos sentados na sala, eu olhei e vi o celular dela acender novamente. Ela deu uma olhada, rapidamente deslizou para limpar a notificação e colocou o telefone para baixo, de tela para baixo dessa vez. Eu já a tinha visto checar o telefone uma dúzia de vezes, mas aquele movimento foi diferente. Ela nunca tinha escondido a tela antes. Quando ela se levantou para pegar algo na cozinha, senti uma onda de pânico subir. Devo checar? Não, eu não podia fazer isso. Nós tínhamos confiança, não tínhamos? Afastei o pensamento e me acomodei de volta no sofá, mas minha mente continuava girando. Eu sabia que nunca conseguiria ignorar aquela pequena coceira de dúvida até chegar ao fundo da questão. No fim de semana seguinte, tínhamos planos de ir à festa de aniversário de um amigo. Pensei em pular, arrumar alguma desculpa, mas Amanda parecia incomumente animada para ir ou vai ser divertido, ela disse, mostrando aquele sorriso que costumava me fazer sentir o homem mais sortudo do mundo. Agora, porém, isso só me fazia sentir vazio. A festa estava a todo vapor quando chegamos. Cumprimentei alguns amigos e tentei relaxar, embora não conseguisse parar de pensar no comportamento estranho dela. Amanda estava como sempre, encantadora, flutuando pela sala, rindo e conversando com todos. Em algum momento, perdi o rastro dela enquanto ela se juntava a outro grupo. Virei-me de volta para meus amigos, tentando me distrair. Mas então a vi do outro lado da sala. Ela estava conversando com um cara que eu nunca tinha visto antes, e eles estavam muito próximos, mais do que o necessário. Ele era alto, com aquele olhar excessivamente charmoso de alguém que sabe que é atraente. Senti uma dor de algo que eu não queria nomear. Ela riu de algo que ele disse, e sua mão roçou o braço dele. Disse a mim mesmo que era inocente, apenas ela sendo amigável. Mas aquela vozinha na parte de trás da minha mente sussurrava: algo está errado. Observei enquanto ela se inclinava para ouvir o que ele dizia sobre a música, seu rosto iluminando-se de uma maneira que eu não via há um tempo. Foi como um soco no estômago. Eu estava realmente vendo isso? Estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Eu estava paralisado, sentindo-me como um estranho na minha própria vida. Eu queria ir até lá, confrontá-la, perguntar o que estava acontecendo. Mas uma parte de mim segurou, um instinto me dizendo que aquele não era o momento.
Eu precisava de provas, algo mais do que apenas um pressentimento ou um único olhar. Eu precisava saber com certeza. Então eu esperei, forçando-me a desviar o olhar, a fingir que não tinha visto nada. Quando saímos da festa, permaneci em silêncio, e ela parecia não notar. Estava distraída, checando o celular a cada poucos minutos. Aquela familiar sensação de dúvida apertou meu peito. Cada sorriso, cada risada, cada olhar furtivo para os celulares, cada um deles parecia uma nova fissura na fundação de tudo que eu achava que sabia. Naquela noite, depois que ela adormeceu, eu permaneci lá, acordado, olhando para o teto. Eu não podia mais ignorar. Precisava saber a verdade, não importava o quanto isso machucasse. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo para resolver algumas coisas, deixando o celular na mesa de cabeceira. Meu coração disparou enquanto eu o encarava, meio tentado a pegá-lo e fuçar nele. Mas eu sabia que não devia vasculhar suas mensagens abertamente. Era o telefone pessoal dela, e se ela me pegasse, qualquer confronto se transformaria em uma discussão sobre confiança. Eu precisava encontrar um jeito melhor, um jeito sutil. Esperei até que ela saísse, então abri cuidadosamente o laptop dela, que ela sempre deixava logado. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava nas mensagens, lendo cada linha. E lá estava um nome que eu não reconhecia, Jason, com mensagens que estavam longe de serem inocentes. Cada linha era como um tapa na cara. Ela o chamava de o amor, dizendo como não podia esperar para vê-lo, como sentia saudades dele. Meu coração se despedaçou ao ler as palavras. Elas estavam cheias do calor, da afeição, que ela costumava reservar para mim. Continuei lendo, juntando fragmentos de sua traição, sentindo cada um penetrar mais fundo. Havia meses de mensagens, escondidas à vista de todos. Cada vez que ela me dizia que estava trabalhando até tarde ou se encontrando com uma amiga, ela estava com ele. Jason. Deixei o laptop de lado, minha mente em um turbilhão. Sentia-me entorpecido, desconectado, como se estivesse assistindo tudo isso se desenrolar fora do meu próprio corpo. A Amanda que eu conhecia, a mulher que eu amava e confiava, tinha ido embora. Eu não reconhecia mais essa pessoa. E eu soube, ali mesmo, que não havia como voltar atrás. Passei o resto do dia em um estado de confusão, seguindo a rotina. Quando ela voltou, consegui disfarçar minhas emoções, interpretando meu papel, fingindo que tudo estava bem. Mas por dentro, eu estava desmoronando. Ela não percebeu nada. Conversou alegremente, rindo como se nada tivesse mudado, e eu me forcei a sorrir, a acenar. Eu sentia que a observava de trás de um vidro, um espectador na minha própria vida. Esperei que ela saísse da sala, para me dar um momento para respirar, mas ela continuou falando, alheia à tempestade que rugia dentro de mim. Disse a mim mesmo que precisava de tempo para pensar, para decidir o que fazer. Mas toda vez que olhava para ela, via aquelas mensagens, ouvia sua risada com ele, e era difícil manter a calma. Naquela noite, quando ela adormeceu ao meu lado, fiquei acordado, olhando para ela, perguntando-me como tinha perdido os sinais por tanto tempo. Pensei em cada momento que compartilhamos, cada risada, cada beijo, e me perguntei se algum disso havia sido real. E então, conforme as horas passavam em silêncio, eu soube o que precisava fazer. Eu me vingaria, mas seria paciente, esperaria o momento certo. Eu garantiria que ela soubesse exatamente o que havia perdido. Uma vez que soube a verdade, senti como se estivesse vivendo com um estranho. Cada vez que Amanda olhava para mim, sorria, rias, tudo parecia falso, como se ela estivesse interpretando um papel em algum jogo distorcido. Eu queria gritar com ela, exigir saber por que ela me traíra, por que havia arruinado tudo o que havíamos construído. Mas eu sabia que isso não me levaria ao que eu queria. Precisava que ela sentisse o peso de sua traição da maneira que eu sentia. E eu não iria apressar isso. Se ela queria segredos, eu lhe daria algo para manter em segredo. Passei os dias seguintes interpretando o papel do marido ingênuo. Eu cozinhava jantares, ria de suas histórias, perguntava sobre seu dia. Agi como se tudo fosse normal, mesmo que cada conversa fosse como esfregar sal em uma ferida.
Era surreal, fingir que não tinha visto a verdade em preto e branco, fingir que não sabia que ela estava saindo para se encontrar com ele, mentindo para mim a cada palavra que saía de seus lábios. A parte mais difícil foi passar pelas rotinas da nossa vida juntos. Tínhamos rotinas, pequenos rituais que estabelecemos ao longo dos anos, e ela os continuou como se nada tivesse mudado. Eu me perguntava se ela sentia ao menos uma centelha de culpa. Cada vez que ela estendia a mão para mim, cada vez que me dava um beijo de boa noite, eu me perguntava se ela estava pensando nele. Mas eu segurei a língua. Minha vingança seria melhor se ela pensasse que eu ainda estava completamente alheio. Comecei a me preparar silenciosamente. A primeira coisa que fiz foi copiar cada mensagem, cada foto, cada registro de chamada que consegui encontrar. Fiz backup de todo o histórico do celular dela em um HD extra, garantindo que eu tivesse cada detalhe. Passei horas examinando tudo, montando os fragmentos dos encontros deles, as piadas privadas, os planos. Cada texto era como um tapa na cara, mas eu não parei. Eu queria cada pedaço de evidência. Quando chegasse a hora, queria que ela visse exatamente o quanto eu sabia, que se sentisse encurralada, presa pelas próprias mentiras. Depois disso, fiz algumas ligações. Mantive contato com um amigo advogado da faculdade, Jason Engraçado, o mesmo nome que o parceiro dela. Disse a ele que precisava de conselhos, não dei muitos detalhes, apenas perguntei o que eu precisaria se estivesse me preparando para um divórcio. Ele me deu uma visão geral dos documentos financeiros que eu precisaria, que tipo de evidência ajudaria, e o cronograma típico. Eu me certifiquei de perguntar sobre a casa também, nosso maior ativo. No final da ligação, tinha um esboço do que precisaria para começar esse processo sem que ela soubesse. Mas o divórcio em si era apenas parte do plano. Eu não queria que ela simplesmente saísse impune depois do que fizera. Ela precisava entender exatamente o que suas ações custaram. Pensei em contar para a família dela, para os amigos, garantindo que todos soubessem quem ela realmente era. Pensei em enviar aqueles textos para a esposa ou namorada de Jason, se ele tivesse uma. Queria que a traição dela se tornasse algo que ela nunca esqueceria, algo que nunca conseguiria apagar. Uma noite, quando ela deixou o celular na bancada da cozinha, não consegui me controlar. Rolei pelas fotos dela, passando pelas habituais instantâneas nossas, de nossos amigos e das férias. Lá, enterradas em uma pasta rotulada ou eventos de trabalho, estavam fotos dela com ele. Sorrindo, com o braço em volta dos ombros dele, parecendo mais feliz do que havia parecido comigo em muito tempo. Cada foto era uma faca no meu peito, mas salvei todas. Queria provas de exatamente quem ela escolheu para destruir nosso casamento. Enquanto examinava as fotos, encontrei algo inesperado, uma foto dela sentada a uma mesa em um restaurante mal iluminado, um copo de vinho na mão. Mas não era a foto em si que chamou minha atenção, era o que estava na mesa ao lado da mão dela. Uma pequena caixa de joias. Não era um anel, mas era algo próximo, uma fina pulseira de ouro com um pingente em forma de coração. Ela estava sorrindo para aquilo, e seu rosto exibia uma expressão que eu não via há anos. Uma ternura, uma suavidade. Ela não me olhava assim há muito tempo. Eu cerrei os dentes, sentindo a queima da inveja e da raiva se contorcerem no meu estômago. Ela havia levado esse homem aos lugares que compartilhamos, provavelmente sussurrou as mesmas promessas a ele que um dia fez para mim. Foi quando decidi a peça final do meu plano. Nosso aniversário estava se aproximando. 8 anos, mas agora parecia uma eternidade. Eu estava planejando levá-la ao mesmo bistrô onde fomos em nosso primeiro encontro, um lugar que ela costumava dizer que a fazia sentir como se fossemos as únicas 2 pessoas do mundo. Percebi que esse jantar de aniversário seria o cenário perfeito para o que eu tinha em mente. Ela não veria isso chegando, de jeito nenhum. Nos dias que antecederam nosso aniversário, mantive a farsa. Jantamos juntos, fizemos caminhadas, até assistimos a alguns de nossos filmes favoritos. Ela parecia feliz, e isso tornava tudo ainda mais irritante. Ela não tinha ideia de que eu sabia, nenhuma ideia de que suas mentiras estavam se desdobrando bem na frente dela.
Eu queria que ela sentisse cada dor que me causou, e eu tinha paciência suficiente para esperar até que o momento fosse perfeito. No dia do nosso aniversário, disse a ela que sairíamos para um jantar agradável, só nós dois. Eu percebi que ela estava animada, pensando que era um gesto romântico. Ela até passou uma hora se arrumando, descendo com um vestido vermelho que costumava ser meu favorito. Não podia negar que ela estava linda, mas a visão dela apenas endureceu minha determinação. Ela estava fazendo um espetáculo, e ela teria um em retorno. O restaurante era exatamente como eu lembrava, pequeno e íntimo, com luzes baixas e uma atmosfera quente e aconchegante. Sentamos e ela estava cheia de sorrisos, pedindo uma garrafa do nosso vinho favorito e brindando ao mais um ano incrível juntos. Eu continuei na conversa, levantando meu copo e forçando um sorriso. Por dentro, minha mente estava a mil, preparando-se para o momento em que eu finalmente revelaria tudo o que sabia. Fizemos pequenas conversas, relembrando os primeiros dias do nosso relacionamento, os lugares que viajamos, as pequenas memórias que uma vez nos fizeram rir. Quase senti um aperto de nostalgia, mas isso logo desapareceu. Ela estava sorrindo do outro lado da mesa, parecendo a esposa devotada. Eu me perguntava se ela sequer percebia o quanto tudo aquilo era uma mentira. Quando o prato principal chegou, decidi que era a hora. Deixei meu garfo de lado, olhei nos olhos dela e sorri um sorriso genuíno desta vez, porque eu sabia exatamente o que estava prestes a fazer. Amanda, comecei, mantendo minha voz firme, calma. Eu tenho uma surpresa para você. Ela olhou curiosa, inclinando um pouco a cabeça. Uma surpresa? Você sabe que eu amo surpresas, disse ela, rindo suavemente. Oh, eu sei que você ama, respondi, tirando do bolso do meu paletó um pequeno envelope dobrado com cuidado. Achei que poderíamos relembrar todas as ótimas memórias que fizemos. Os olhos dela brilharam ao pegar o envelope, claramente esperando um cartão ou talvez algumas fotos. Mas quando ela desdobrou as páginas e leu as primeiras linhas, seu sorriso vacilou. A testa se franziu, e ela olhou para mim, com os olhos cheios de confusão. O que é isso? Ela gaguejou, folheando as páginas, seu rosto ficando mais pálido a cada uma. Essas são todas as vezes que você mentiu para mim, Amanda, disse eu, minha voz fria. Todas as vezes que você disse que estava trabalhando até tarde, saindo com amigos. Todas as vezes que você estava com ele. Ela encarou as páginas, sem palavras, seu rosto uma mistura de choque e pânico. Observei enquanto ela tentava organizar os pensamentos, encontrar alguma desculpa, alguma explicação. Mas não havia como escapar disso. Ela estava presa, capturada por sua própria traição. Você acha que eu não sabia? Continuei, minha voz baixa. Eu sei há semanas. Vi cada mensagem, cada foto. Sei exatamente o que você tem feito, Amanda. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto se desfez, e eu senti uma estranha satisfação ao vê-la lutar, ao perceber que suas mentiras finalmente a alcançaram. Isto é apenas o começo, disse eu, recostando-me na cadeira. Você queria liberdade, não queria? Bem, agora você a tem. Parabéns. Nosso casamento acabou. Levantei-me, ignorando os olhares das outras mesas, e saí, deixando-a sentada ali, sozinha, com o peso de sua traição a esmagando. Deixar ela naquela mesa parecia uma vitória, mas era apenas o começo. Enquanto me afastava, senti uma estranha mistura de satisfação e vazio. As portas do restaurante se fecharam atrás de mim, e o ar fresco da noite atingiu meu rosto, me ancorando no momento. Eu fiz isso, finalmente lhe disse tudo o que sabia, coloquei tudo em aberto. Não havia como voltar atrás. Mas mesmo com a vingança executada, as emoções não desapareceram. A raiva ainda pulsava sob a superfície, agora misturada com uma dor oca que eu não havia previsto. Dirigi para casa em silêncio, deixando a raiva se acalmar enquanto pensava sobre meus próximos passos. Isso era mais do que apenas expô-la, era sobre garantir que ela sentisse as consequências, sentisse o peso total de suas ações. Quando cheguei em casa, soube o que precisava fazer.
Fui direto para meu laptop, abri o arquivo que havia criado com cada peça de evidência que tinha as mensagens, fotos e cópias de recibos mostrando seu tempo com Jason. Pensei em deletá-lo assim que a confrontasse, mas agora percebi que ele servia a outro propósito. No dia seguinte, acordei cedo, sentindo-me estranhamente leve. Tirei um momento para absorver o silêncio da casa, aproveitando a tranquilidade antes de começar meu dia. Amanda não havia voltado depois do restaurante. Eu não sabia onde ela estava, e honestamente, não me importava. Ela poderia ficar com Jason, sua escapada perfeita do nosso casamento. Eu quase conseguia imaginá-la mandando mensagens para ele em pânico, esperando que ele tivesse algum plano para salvá-la. Mal sabia ela, que aquele mundo de fantasia que havia construído ao redor dele estava prestes a se despedaçar também. Mais tarde naquela manhã, entrei em contato com os pais dela. Eles sempre me trataram como família, e parecia certo informá-los sobre o que estava acontecendo. Foi uma conversa difícil, agravada pela forma como reagiram, não com raiva, mas com decepção. Eu pude ouvir a voz da mãe dela tremer enquanto explicava o que havia descoberto, como tentei confrontar Amanda, mas fui recebido com mentiras e enganos. O pai dela permaneceu em silêncio, ouvindo, e quando terminei, ele simplesmente disse: "Obrigado por nos contar. Nós vamos cuidar disso do nosso lado." Eu só conseguia imaginar a conversa que a aguardava. Ela teria que dar explicações para eles também, enfrentar a vergonha diante das pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Com a família dela informada, decidi lidar com a parte legal. Entrei em contato com meu amigo advogado, Jason, para discutir os próximos passos. O divórcio já estava na minha mente, mas havia questões financeiras a considerar. Eu queria uma separação limpa, mas também não queria deixá-la com nada que não merecesse. Discutimos a divisão de bens, a casa e tudo o que havíamos construído juntos. Senti uma satisfação sombria ao saber que nossa vida compartilhada em breve seria desmantelada, e ela teria que lutar para manter qualquer parte disso. À medida que a papelada começou a se movimentar, Amanda apareceu em casa. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido, com a maquiagem borrada e os olhos vermelhos. Não senti um pingo de simpatia. "Podemos conversar?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Segurei a porta aberta, mas não a convidei para sentar. Ela ficou ali, inquieta, e eu podia perceber que estava lutando para encontrar as palavras certas. "Você fez sua escolha, Amanda", disse eu friamente, cruzando os braços. "Eu estou apenas tornando isso oficial." Ela olhou para baixo, o rosto torcendo em uma mistura de vergonha e desespero. "Sinto muito. Eu não sei nem o que dizer. Cometi um erro." "Você acha que um erro explica isso?" eu interrompi. "Você não pode reescrever isso como uma pequena falha de julgamento. Você sabia o que estava fazendo, toda vez que mentiu para mim. Você simplesmente nunca achou que seria pega." A expressão dela mudou, como se estivesse percebendo o impacto total de suas ações pela primeira vez. Eu não sei por que fiz isso. Eu pensei que estava perdendo algo no nosso casamento, e o Jason ele me fez sentir viva novamente." "Você quer dizer que ele fez você sentir que poderia jogar fora tudo o que tínhamos?" eu disse, com a voz gélida. "Você queria algo emocionante? Bem, parabéns. Você conseguiu." Ela engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. "Eu sei que errei, mas por favor, podemos pelo menos conversar sobre isso? Eu não quero perder tudo." "Você já perdeu", respondi simplesmente. "Isso não é mais apenas sobre nós. Você me traiu, Amanda. Você jogou fora anos de confiança. Não há como voltar atrás." Por um momento, ela parecia que poderia discutir, mas a realidade parecia ter se instalado. Ela assentiu, derrotada, e saiu sem dizer mais nada. Nas semanas seguintes, as coisas se moveram rapidamente. Os documentos legais chegaram, e eu revisei cada página cuidadosamente, garantindo que cada detalhe estivesse exatamente como eu queria. Eu não havia pensado sobre como seria ver minha vida reduzida a uma série de declarações financeiras e acordos de propriedade, mas, de certa forma, parecia adequado.
Nosso casamento já havia sido desvalorizado muito antes de eu protocolar aqueles papéis. Amanda ligou algumas vezes, deixando mensagens pedindo uma chance para conversar, para resolver as coisas, mas eu nunca respondi. Ela fez sua cama. Jason, seu chamado escape, também aparentemente cortou os laços com ela após perceber a confusão em que ela se meteu. Eu me perguntei se ele achava que era tudo apenas um caso, um romance sem consequências. A realidade atingiu os dois mais forte do que esperavam. Os amigos e colegas dela começaram a saber o que havia acontecido, e lentamente, a fachada que Amanda havia construído ao seu redor começou a desmoronar. Ela não era mais a esposa perfeita ou a amiga leal. Ela era a mulher que traiu o marido, deixou-o por um prazer passageiro que havia murchado quase tão rápido quanto começou. Uma tarde, encontrei uma de nossas amigas em comum no supermercado. Ela me olhou com uma mistura de pena e admiração, claramente dividida sobre o que havia acontecido. Mark, sinto muito por tudo, ela disse, colocando uma mão suave em meu ombro. Eu não tinha ideia de que ela era capaz de algo assim. Eu dei de ombros, forçando um pequeno sorriso. Eu também não. Ela tem tentado fazer as pessoas verem o lado dela, mas ninguém está realmente acreditando. Eu acho que ela finalmente está percebendo o que fez. Por um momento, senti um aperto de simpatia por Amanda. Ela jogou tudo fora, e agora estava colhendo as consequências. Mas empurrei esse sentimento para o lado. Essa era a cama dela, e ela teria que deitar nela sozinha. A casa parecia mais silenciosa sem ela, uma estranha falta que eu ainda estava me acostumando. Havia noites em que me pegava encarando o espaço vazio no sofá onde ela costumava sentar, tentando juntar os fragmentos da minha vida sem ela. Era difícil, mas a cada dia, doía um pouco menos. Eu finalmente estava livre da mentira, da traição e do ciclo interminável de desconfiança. No dia em que o divórcio foi finalizado, fui ao mesmo restaurante onde tivemos aquele jantar fatídico de aniversário. Sentei-me sozinho, pedi um copo de vinho e fiz um brinde à vida que estava reconstruindo. Não era o futuro que eu havia planejado, mas era meu. E era real. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia de uma coisa com certeza: eu nunca mais permitiria ser a segunda escolha de ninguém. À medida que me estabeleci em minha nova vida, o silêncio que antes parecia vazio começou a parecer liberdade. Eu reorganizei a casa, limpei suas coisas e até pintei as paredes de uma cor diferente. Foi terapêutico, marcando o fim de uma vida e o começo de outra. Preenchi meus dias com trabalho, com amigos, redescobrindo as partes de mim que haviam sido sufocadas sob anos de compromissos. Lentamente, comecei a me sentir inteiro novamente. Os meses passaram, e a vida se acomodou em um ritmo confortável. Mas então, uma noite, uma carta chegou pelo correio, um envelope simples com meu nome escrito na letra de Amanda. Hesitei, meu estômago revirando ao considerar jogá-la fora. Mas a curiosidade venceu, e eu abri o envelope cuidadosamente, me preparando para o que quer que ela tivesse a dizer. Dentro havia uma única folha de papel, sua escrita tremida e desigual. Mark. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois do que eu fiz. Estou envergonhada do que me tornei e de como te tratei. Mas você estava certo. Jason era uma fantasia na qual eu me perdi, algo que nunca fez sentido fora da minha própria mente egoísta. Ele me deixou, é claro, assim que percebeu que tinha conseguido tudo o que queria de mim. Fui uma tola por achar que ele se importava comigo da mesma forma que você. Você é a pessoa pela qual eu deveria ter lutado, a que sempre esteve ao meu lado quando eu mais precisei de você. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas tenho ido à terapia, tentando entender por que destruí a única coisa real que eu tinha na minha vida. Eu sinto sua falta, Mark. A cada dia percebo o quanto perdi. Eu sei que isso pode não significar nada para você agora, e provavelmente não deveria. Mas eu precisava dizer: sinto muito, muito mesmo. Terminei de ler a carta, e uma estranha calma se instalou sobre mim. Não senti raiva, nem tristeza. Apenas uma suavidade final, como o último capítulo de um livro que você fecha e guarda.
Eu dobrei a carta de volta para o envelope, coloquei-a em uma gaveta e segui com minha noite, sentindo nenhuma vontade de responder. As palavras dela eram vazias para mim agora se ela não era mais parte da minha vida. Mas então, apenas uma semana depois, algo aconteceu que me tirou do meu mundo tranquilo e acomodado. Era uma manhã de sábado, e eu estava saindo para correr quando vi uma mulher parada na minha entrada. Ela parecia familiar, embora eu não conseguisse reconhecê-la de imediato. Loira, alta, com olhos azuis marcantes que brilhavam à luz da manhã. Mark, ela chamou, dando um passo cauteloso para a frente. Sou eu, Claire. Claire. O nome acionou uma memória, e de repente a coloquei como uma das velhas amigas de Amanda. Ela morava fora da cidade, e eu a conheci apenas uma ou duas vezes em reuniões. Amanda sempre falava dela como a doida do grupo, a que se mudou para a cidade e viveu uma vida que parecia exótica em comparação à nossa rotina suburbana. Claire, respondi, caminhando em direção a ela, curioso. O que te traz aqui? Ela deu um pequeno sorriso hesitante. Queria falar com você sobre Amanda. Tentei entrar em contato com você algumas vezes, mas acho que minhas mensagens nunca chegaram. Eu só, e bem, queria saber como você estava. Saber como eu estou, eu repeti, confuso. Eu não sabia que você estava na cidade. Voltei há um tempo, disse ela, mudando seu peso de maneira desconfortável. Olha, Mark, estou aqui porque e acho que há coisas que você deve saber. Sobre Amanda. Coisas que e ela pode não ter te contado. Um flash de suspeita me atravessou. Eu já havia passado pelo inferno com a traição de Amanda, e não sabia se aguentaria mais. Claire, não tenho certeza se quero reabrir velhas feridas, disse cautelosamente. Ela balançou a cabeça. Isso não é sobre o caso. Eu acho que Amanda tinha problemas mais profundos. Que nenhum de nós realmente viu. Ela usou as pessoas, Mark. Ela machucou muitas pessoas, mas tinha um jeito de esconder isso por trás de seu charme. O que você está tentando dizer? Claire respirou fundo. Amanda e Jason e eles não eram apenas um caso. Eu acho que eles estavam tramando, te usando. Ela usou as pessoas para seu próprio benefício, Mark. E não apenas você. Meu estômago se revirou. Tramando? Do que você está falando? Ela e Jason e eu acho que planejaram tudo, Mark. Ela estava te preparando para uma queda, para sair com tudo uma vez que você a confrontasse. Ela estava tentando te fazer parecer o vilão. A voz de Claire era uma mistura de raiva e descrença. Eu só consegui juntar as peças recentemente, mas eles estavam tramando desde o começo. Sentia como se o chão sob meus pés tivesse mudado, me deixando tonto e desequilibrado. Minha mente correu de volta através dos anos, para momentos que eu havia descartado como pequenos mal-entendidos ou momentos em que Amanda me incentivou a fazer certos investimentos, a dar certos passos em minha carreira. Eu havia sido nada mais do que um peão no jogo dela. Então, o que você está dizendo? Consegui dizer, minha voz tremendo. Que ela, e o que? Me manipulou para me casar com ela. Para lhe dar tudo? Claire assentiu lentamente. Eu sei que parece insano. Mas depois do que aprendi e estou certa disso. Eu não acho que você a conheceu de verdade, Mark. Nenhum de nós conheceu. Senti um calafrio percorrer meu corpo, mais frio do que qualquer coisa que senti desde a descoberta de sua traição. Se o que Claire estava dizendo era verdade, Amanda havia me usado de maneiras que eu nem havia considerado. Ela havia planejado, conspirado e destruído tudo o que tínhamos para seu próprio ganho egoísta. Ela manipulou todos, tecendo uma teia de enganos tão emaranhada que eu não conseguia nem começar a desenredá-la. Olhei de volta para Claire, absorvendo sua expressão de preocupação silenciosa. Por que você está me contando isso agora? Porque eu sei pelo que ela te fez passar, respondeu Claire, seus olhos suavizando. Queria que você soubesse a verdade, mesmo que seja tarde demais para fazer algo a respeito. Você merecia saber com quem realmente estava casado. Ficamos ali em silêncio, o peso de suas palavras se estabelecendo entre nós.
Senti uma estranha sensação de alívio, misturada com a mesma raiva e traição que havia sentido naquela noite no restaurante. A traição de Amanda havia ido mais fundo do que eu jamais percebera, mas saber a verdade, por mais distorcida que fosse, me permitiu fechar a porta nesse capítulo da minha vida de uma vez por todas. Claire e eu trocamos mais algumas palavras, e então ela se despediu. Eu a observei se afastar com o carro, sentindo uma estranha calma se instalar sobre mim. Amanda havia tentado me destruir, mas no final, foi sua própria teia de mentiras que se desfez, deixando-a sozinha nas ruínas que havia criado. Naquela noite, enquanto estava sentado em minha casa vazia, encontrei-me sentindo algo inesperado, gratidão. Eu havia sido libertado da armadilha de Amanda, livre para recomeçar, livre para reconstruir uma vida baseada na verdade. E ao olhar para a noite, senti uma resolução silenciosa se instalar dentro de mim. Amanda pode ter roubado anos de mim, mas não havia levado tudo. No final, eu havia sobrevivido. E aprendi que a verdadeira força não vem da vingança, mas da coragem de seguir em frente.